Quais são os pontos, né, de mais convergência entre os dois vídeos? É muito do que a gente estava aqui falando, a questão do propósito. Então, os dois vídeos, eles estimulam, né, eles trazem muito essa questão, o quão é importante, né, para a liderança ter uma clareza do seu propósito, uma clareza dos seus valores, né, e passar isso adiante, né. O foco no indivíduo. Então, o primeiro vídeo fala muito isso, quanto que as pessoas são importantes, né, para fazerem reformas ou estimularem alguma mudança de comportamento, de ação, pequenos gestos do dia a dia. E o segundo vídeo traz muito essa importância do foco no indivíduo, quando ele está falando da importância de você ter, né, um grupo de pessoas que compram as reformas, que compram as mudanças num primeiro momento junto com você, que são aquelas pessoas que vão se comprometer a uma determinada ação, por acreditar também naquela transformação, naquela agenda, né? E foco nos valores e nas relações. Acho que esse é um ponto muito importante. O Felipe também falou muito isso, né? O quanto que as relações humanas, elas são hoje subestimadas. Muitas organizações têm um foco muito intenso no resultado, nas metas, no processo, e deixam as relações de lado, né? E o quanto que essas relações, elas são importantes para você conseguir ter uma ascendência, um protagonismo e provocar as reformas importantes. E essas relações é que vão, de fato, inspirar as ações e trazer os resultados, né? Então, tudo isso que eu trouxe aqui, o começo desse nosso final do dia, é mais para inspirar realmente, para contextualizar as discussões que a gente já teve no encontro passado, e principalmente no momento que vocês também tiveram junto com o Felipe, e que diz respeito à nossa teoria da liderança adaptativa, né? Então, como o Felipe comentou, é uma teoria que foi fundada por um professor da Kennedy School, Heifetz, e o que ele fala exatamente é o que a gente está comentando aqui, o quanto que é importante entender e mapear a transformação, a liderança por uma questão de valores, resistências, comportamento humano, muito mais do que por uma ciência exata e técnica, né? Basicamente, toda a teoria do Heifetz, ele estimula muito os líderes a pensarem já no primeiro minuto, né, quando a gente quer transformar alguma coisa, quando a gente quer promover um projeto, ou quando a gente tem uma ação importante para ser implementada, é entender da onde vão vir as resistências. O Felipe falou isso aquele dia, né, que liderar é tirar as pessoas da zona de conforto, ter resistências, né? Então, toda a teoria do Heifetz, ela é construída também para que, do primeiro momento onde que o líder ele tem uma clareza de onde ele quer chegar, da onde vão vir essas resistências, e mapear os valores, porque são os valores que muitas vezes vão se apresentar como desafios para a conquista daquelas ações. Eu trouxe aqui alguns exemplos só para deixar um pouco mais claro. Por exemplo, um paciente vai a um consultório médico e ele já está lá diagnosticado pela terceira vez com uma doença crônica de hipertensão, né? E o médico, ele tem dois perfis, né? Ele pode ter tanto uma solução técnica quanto uma solução adaptativa. A solução técnica é falar para aquele paciente: olha, já é a terceira vez que você está aqui, eu já te dei uma série de recados, né, a respeito do quanto você precisa realmente cuidar da sua saúde e mudar seus hábitos, mas como você não tem feito isso, acho que é mais fácil a gente ir para uma cirurgia, fazer uma intervenção cirúrgica, né, uma angioplastia coronária, porque eu acho que é importante, e essa é uma solução técnica que vai resolver o seu problema, né? Ou não, aquele médico poderia estimular o paciente a, de novo, pensar em como mudar seus hábitos, como mudar sua alimentação, o que ele está fazendo errado. Poxa, é a terceira vez que você está vindo aqui, reapresentando o problema, o que você está fazendo errado, vamos entender quais são, né, de fato, os valores, os incentivos, os hábitos que você precisa transformar para você atingir aquele resultado, esse resultado, né? Então, aqui é um exemplo simples, mas que eu acho que reflete um pouco disso que a gente está falando, né? Para a gente atingir um resultado, muitas vezes a gente tem ações técnicas ou exigem ações adaptativas, né? Desafios adaptativos. Um outro exemplo também que eu trouxe, que é um exercício que eu queria até fazer com vocês, mas não vai dar tempo, porque a gente está correndo um pouco contra o tempo. Uma pessoa também recebe uma ligação no meio da noite, já é a terceira vez que o seu pai mais idoso, né, de 80 e poucos anos, tem um acidente de carro, né? Ele bateu o carro, dessa vez foi até quase grave, envolveu vítimas, etc. E essa pessoa, ela tem ali dois caminhos. Ela pode tanto ir para um caminho técnico ou para um caminho adaptativo, de uma solução adaptativa, né?
Qual ideia, vocês têm alguma ideia de alguma solução técnica que essa pessoa poderia dar para o seu pai, que já tem 80 anos, já está se envolvendo no terceiro acidente? Tiago. Parar de dirigir. Tira o carro dele. Tira o carro. Isso é totalmente técnico. Técnico. Mas e aí, como é que esse pai vai se locomover? Vai exigir, a gente vai ter que contratar alguém para... Tirar o carro, contratar um motorista, internar o pai, enfim. Declarar incapacidade. É verdade, vamos declarar incapacidade. Nossa, que são as soluções mais fáceis. Pergunta se meu pai sai da linha. Mesmo que eu tenha que uma técnica para outra técnica, para outra técnica, e eu fico no círculo vicioso de técnica. E esse pai vai ter resistência, porque ele quer autonomia, tem alguns valores que para ele são importantes, né? Ele quer autonomia, ele quer liberdade, ele quer, enfim, fazer as coisas do jeito dele. Como é que você vai lidar com isso? É difícil, né? Pela técnica não vai ter que ser adaptativo. A questão do carro é um desafio adaptativo, né? À medida que você tira a licença, né, desse pai, desse idoso, né, aqui no caso o exercício era com a avó, para parar de dirigir, vai exigir toda uma mudança adaptativa, de rotina, de valores, né, de conscientização. Uma solução mais técnica seria simplesmente chamar um mecânico, consertar o carro e continuar a vida do jeito que estava. Então, são exemplos pequenos, mas só para ilustrar um pouco do quanto que às vezes a gente tem desafios no nosso dia a dia que a gente trata com soluções técnicas, mas que eles deveriam ter uma atuação, né, ter uma priorização mais adaptativa. Até porque a questão do conserto do carro, né, se a gente fosse por um caminho mais técnico, talvez esse idoso estaria se envolvendo no quarto, no quinto, no sexto acidente, e esse problema não seria resolvido. Então, um pouco essa mensagem que o Heifetz passa em toda a sua bibliografia e que o CLP trabalha muito, o quanto é importante os líderes atacarem os problemas com a perspectiva da liderança adaptativa, de trabalhar os valores, mapear bem esses valores, essas resistências e enfrentá-los do primeiro dia, que é muito mais fácil quando a gente enfrenta, porque a gente resolve de fato o problema, né? Então eu queria propor um exercício para vocês, é algo bem simples, para que vocês mapeiem quais são os valores que movem vocês. Tá? Vocês vão receber aqui uma tabela, a ideia é que vocês coloquem 5 valores que são importantes para vocês, tá? E vocês vão ter que fazer escolhas, porque vocês vão enfrentar esses valores um a um. Então eu vou ler, vou explicar direitinho, vou passar aqui para vocês. A gente vai fazer o ranking dos valores de cada um de vocês. Não, ainda não. Chegou aqui, eu achei que tivesse acabado de rodou. Não passou aí. Não, é que a gente não assinou, só por isso. Tá com rodou. Mas já causou polêmica, nós temos uma prova que nós estamos aqui. A mesa causou polêmica. Um pouquinho lá. Fica mais rápido. Então apresenta já perdi. Legal, vou explicando o exercício. Aqui eu trouxe uma lista de valores, vocês não precisam se restringir só a esses valores, vocês podem, enfim, se vocês têm outros valores que são importantes para vocês, lembrem-se de todos, né, não se restringam só a essa tabela, mas eu trouxe alguns porque é sempre bom de relembrar e ajudar no exercício. Como eu comentei, vocês vão ter essa tabela, né, com 5 espaços, tanto na vertical quanto na horizontal. Coloquem os 5 principais valores para vocês e repitam na mesma ordem, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, só para falar um pouco como eu fiz o meu exercício, né? Então, para mim, meu primeiro valor importante é família, segundo, segurança, terceiro, autonomia, quarto, inovação e 5, diferentes projetos, enfim, exposição a diferentes temas. Então, para mim, esses são os meus principais valores. Eu listei esses valores na vertical e repeti exatamente igual na horizontal. Tá? Família, segurança, autonomia, inovação, estar exposta a diferentes temas. Colocando dessa forma, daí vocês vão ter o desafio que é
Vocês vão cruzar um valor com o outro, né? Vocês não cruzam, por exemplo, o mesmo valor família versus família. Vocês vão cruzar família versus segurança, família versus independência. Então, vocês vão fazer realmente um ranking dos principais valores de vocês. Toda vez que o valor representado na linha for mais importante que o da coluna, marque o espaço com o número 1. Tá? E quando o valor representado pela coluna for mais importante que pela linha, marque com o número 0. Ficou claro? Não. Tá confuso. Aqui, ó. Não é difícil. Mas eu posso criar. Então, aqui, a gente tem os valores, tanto na vertical quanto na horizontal, certo? Eles têm que ser repetidos na mesma ordem, tá? O valor número 1, ele não vai ser cruzado com o valor número 1. Tá vendo? Tem o x, então eles não se cruzam. O valor número 1, ele já vai ser automaticamente cruzado com o número 2, com o número 3, com o número 4, com o número 5, tá? Para no final gerar uma soma. Então, o que vocês têm que fazer? Quando o valor representado na linha, né? Nessa linha aqui, na horizontal, for maior, então, eu estou cruzando o meu valor família com o meu valor segurança. Quando eu cruzo família com segurança, toda vez que a linha for mais importante que o da coluna, marque com o número 1. No meu caso, família é um valor mais importante do que segurança, e eu marquei o número 1. Se o valor da linha não for maior, não for mais importante que o da coluna, marque o número 0. E no final a gente vai ter uma soma. Tá? Ficou claro agora? Ainda não? Faça. Vamos colocar os valores, aí todo mundo colocou, aí começa. Eu vou fazer aqui mais uma vez, vou tentar aqui. Não é difícil. Os 5 de cima ou de baixo? Vocês receberam uma tabela assim, com 5, né? Então aqui vocês vão colocar os valores. Família, né? Segurança, aí coloca inovação, papapá. Aqui em cima, vocês repetem os mesmos valores na mesma ordem, né? Família, segurança, tá? Vocês repetem na mesma ordem. Isso, em cima. Família com família não se cruza. Então, por isso que está marcado o X. Tá? Agora, família com segurança cruza. Então, eu quero que vocês se forcem a priorizar realmente esses valores. Então, exatamente. Então, se família for mais importante do que segurança, marca o 1. Se família não for mais importante que segurança, marque o 0. Sempre que na linha for mais importante, marca 1. Se na linha não for mais importante que a coluna, marca 0. No final, vocês vão ter a soma. E aí tem o ranking aqui embaixo que vocês vão conseguir priorizar. Tá? Então, ótimo. Então, tá bom. Ó. Eu vou aproveitar, eu vou passar um papelzinho pequeno, vocês puderem colocar uma nota de 0 a 10 para o dia, tá? Pro dia, para os instrutores, e aí escrever qualquer coisa que vocês queiram, também não precisa colocar o nome nem nada, que eu vou passar para vocês também.
de novo, não precisam se restringir a essa tabela, né? Vocês podem, enfim, explorar outros valores. Esses são os 5 principais, né? E aí, com esse cruzamento, você consegue ver uma ordem.
Eu
Todo mundo já acabou? Já? Legal. Queria, então, voluntários para falarem um pouquinho sobre como é que foi a experiência de colocar no papel. Você já terminou? Não? Já? Eu estava numa discussão aqui que deu empate. Então, mas se deu empate, não, vocês já confrontaram esses valores. E aí você já, de alguma forma, pontuou quem... Aí deu empate na soma aqui, eu tô achando que tá meio esquisito. Não, vários deram empate, mas se deu empate entre dois valores, você consegue confrontá-los também, porque você já fez esse confronto quando você está olhando a linha. E aí você sabe qual que foi o que você escolheu ou não. Tá? E aí, foi difícil? Foi fácil? Como é que foi? Foi difícil? Por que foi difícil? Eu acho que é mais difícil você delimitar 5, sabe? Acho que no final das contas tem muito mais coisa que te move. Na verdade deve ter uma só, entendeu? Mas aí são anos de terapia. Eu acho que com o tempo que a gente tem, escolher 5 é muito difícil. E confrontá-los, foi fácil ou foi difícil? Foi difícil? Por quê? É porque você elege os impérios que você coloca na ordem e elege os que você considera mais importantes. Em alguns momentos parece que um de certa forma complementa o outro, e aí como você vai mostrar que aquele vai colocar aquele como maior sendo que ele complementa? Difícil. Pra mim esse teste não me fez bem. Por quê? Por quê? Porque eu sou uma mercenária capitalista que não mas isso não é verdade, gente, eu juro. Porque um dos seus valores mais fortes... O valor principal financeiro, mas eu juro que eu não sou assim. E aí, em último, ficou honestidade, que pra mim eu acho que é o valor maior de qualquer pessoa. Mas espera, é o último dos teus top valores. dos seus 5 principais valores, né? Então, mas isso não pode acontecer, tipo, principal é dinheiro. Mas a gente tem que viver com outras ânsias na Pois vida. pois é. Mas será que talvez não é um reflexo do seu momento, que você está querendo, sei lá, de repente, uma oportunidade com uma remuneração melhor, ou recursos para fazer algum projeto, alguma coisa assim? E até existe o dinheiro, todo mundo gosta, né? Eu, particularmente, é um caso de amor. Incrível com ele. Mas pra mim não é tudo. Eu já abri mão de situações muito melhores pela questão do dinheiro. Porque como você falou, realização profissional, questão de um salário melhor. Eu abri mão de um salário melhor agora durante o ano de 2016 por acreditar que aqueles ideais não faziam parte do que eu acredito que seja importante. Era uma coisa que certamente, assim, vamos ficar claro para todo mundo entender. Se a minha mãe soubesse que eu estava fazendo aquilo, ela ia me bater. Então, assim, eu abri mão do dinheiro pelos foi meus mais valores. Importante, integridade nesse momento. Física, né? E você tinha integridade na sua lista? Integridade física, emocional e social. E você tinha integridade na sua lista. E quando você cruzou, a questão financeira ainda foi maior. Ainda deu uma pontuação maior. Te ofereceram mais. Depois de dinheiro, gente, que absurdo. Mas é um exercício muito difícil, né? Realmente, pela questão de você ter que priorizar e depois ainda confrontá-los e pensar de fato, né, no ranking dos valores e quanto daquilo representa de fato, né, quando a gente vê a resposta final, quanto que nos representa ou não, e confrontar com a nossa aspiração, né, as nossas competências e habilidades. Então, eu queria aproveitar esse momento que a gente discutiu muito essa questão dos valores, para a gente começar, terminar, né, na verdade a gente tem 15 minutinhos, 20 minutos, para debater a questão do projeto, do case, do caso lá do choque de gestão do Estado de Minas Gerais. E a pergunta, né, que eu já queria fazer para vocês é o quanto que vocês acham que naquele projeto, naquelas lideranças, né, que estavam à frente daquela reforma, que foi uma das reformas mais significativas, né? Então o caso ele traz uma série de dados que mostra que os servidores não estavam recebendo os seus salários há 13 anos, tinham déficit fiscal super crítico, o Estado de Minas tinha declarado moratória, né? Então era claramente um desafio que precisava de uma reforma, precisava de uma transformação. E eu queria ouvir vocês o quanto que a questão dos valores daquelas lideranças foi importante para esse processo, né? Lendo o caso, vocês conseguiram identificar se essa questão dos valores, do propósito, estava ali muito presente no desafio que esses líderes tiveram? Vocês conseguiram identificar?
foi super interessante até esse caso, porque Minas Gerais estava completamente falida, mas eu acho que além da questão financeira, você tinha justamente a questão da administração pública, que estava cheia de funcionários assim que pareciam desmotivados, que não estavam trabalhando devidamente, enfim. E, além disso, você tem aqui uma câmara nova, que até, para mim, linkou muito com o segundo vídeo do TED. Muito, muito mesmo. Porque você tem uma câmara nova, e como que você vai fazer para convencê-lo? Você não pode empurrar uma ideia goela abaixo, que no caso seria o financiamento do Banco Mundial, que era extremamente necessário para Minas Gerais naquele momento. E eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção antes de ver o TED foi que aqui você não tem um ator, não foi o Aécio Neves, você tem vários atores, tem o Anastasia, o próprio secretário estadual e motivando todos os funcionários e os próprios deputados. E aí entra a questão do TED, que aqui ele não pegou e falou assim, olha, vocês têm que votar nisso, temos que fazer o financiamento do Banco Mundial porque vai ser importante para Minas e acabou. Não era isso. Foi explicar o porquê mais a fundo, foi falar, olha, a necessidade é essa, sim, assado, como motivar os funcionários. Então, foi um trabalho de gestão, tanto é que, até pelo que eu entendi, foi criada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão nesse momento. Então, acho que isso foi extremamente importante. Então, foi um trabalho de gestão de pessoas, de explicar um propósito e o porquê de você fazer aquele financiamento. Isso fez toda a diferença. Você não ia convencer, certamente, os deputados a votarem no projeto se não fosse todo esse trabalho conjunto, de várias lideranças, inclusive. Então, acho que tem essa questão que a gente está falando, né, de alinhamento de valores e de propósitos. Então, no case, fica muito claro o quanto que o governador ele estava comprometido a passar, né, inspirar as pessoas, mostrar que aquelas reformas eram importantes e qual que seria o ganho, né, daquelas reformas. E mais do que essa questão da comunicação, como você comentou e como a gente viu no vídeo, né, a importância desses parceiros iniciais, desse grupo, né, desse time que comprou essa pauta, e eles foram os pioneiros, né, os early adopters dessa reforma, e foram levando o projeto e passando por todas as etapas, né, e envolvendo outros atores importantes, como os deputados e como outros atores que seriam importantes. Vocês entenderam, no caso, que eles fizeram um trabalho de mapeamento das resistências possíveis para essa reforma? Com certeza, tanto que eles procuraram. Comenta pra gente, por favor, no microfone. Tanto que eles procuraram o funcionalismo público, né? E surfaram numa boa imagem do Aécio naquela época. Então, na hora ali de analisar os custos inerentes à atividade política, foi bem feito. Mas você entendeu que eles mapearam todos os atores que poderiam ter resistência ao processo? Eles fizeram um bom trabalho. Principalmente quando você vai mexer com o orçamento público e cortar e não dar aumento, né? A maior resistência é funcionalismo público e os donos do orçamento, né? Porque hoje a maioria do orçamento público ele já chega travado. O governador tem ali 2, 3% que ele tem para investimento, né? Então, você tem que... eles transformaram a resistência momentânea numa expectativa de futuro, né? Então, você tinha um fortalecimento do governador. Ele meio que... as más notícias ali que eles falam, ele meio que passava para o time e assumia. Ele mantinha a boa imagem, para ele manter o capital. E aí você tinha, provavelmente, eu não sei como que estava o orçamento ali, mas muito travado, muito por gasto de funcionalismo público, aquele problema de previdência que todo mundo tem hoje. E aí você tem um enfraquecimento dos sindicatos, né, em relação... Desafio técnico ou era um desafio adaptativo, na sua opinião? Adaptativo. Não tinha muito o que fazer ali, né? É o que os outros estados estão passando hoje em dia. Então, segunda-feira teve o Consul lá no Paraná, que os 3 governadores do Sul, só que eles não tinham a imagem do Aécio, né? O Beto lá no chão, o Sartori no chão, o Colombo um pouquinho melhor lá em Santa Catarina, mas a briga deles hoje
tendo que mudar no orçamento público é com funcionalismo, não tem o que fazer. Tem uma outra briga que é a renúncia fiscal, só que essa briga eles não querem assumir, né? Então eles nem chegam a discuti-la. E a comunicação, né? Você falou muito da figura do Aécio. Então, um pouco diferente da perspectiva da importância do time, né? Então, na sua visão, o Aécio foi uma peça fundamental para todo esse... Porque o peso estava na imagem, né? Então ele estava surfando numa boa imagem dele. Se você tem um governo desgastado, como muitos governos estão hoje, você pega lá os governos que estão num ciclo de poder já há algum tempo, e aí você tem um desgaste natural da máquina, e eles não estão conseguindo fazer mudanças. Hoje, Goiás é um exemplo bom de mudanças que estão sendo feitas, Espírito Santo, porque são governos que não estão desgastados. O Beto Richa está no 7º ano de mandato, o PMDB está no governo do Rio Grande do Sul há vários anos. Então você tem um desgaste que você não consegue transferir em capital político para na hora de negociar politicamente, né? Mesmo que isso não seja explícito, implicitamente ele fica... Os atores eles conseguem entender esse cenário, e aí o funcionalismo público ele deixa de ir para o confronto na hora, né? Vocês concordam com essa... Eu acho que eu tenho uma visão um pouquinho diferente disso, tá? Foi até interessante você ter colocado isso, que era a visão inicial. Só que eu conversei com algumas pessoas que participaram desse processo, desde médios, gerentes, diretores, até alta gerência. E o que parece que foi decisivo foi quando os secretários disseram sim. Quando os secretários, principalmente o secretário que na época podemos criar Fazenda, disse sim e assume, eu acho que aí cria a legitimidade da equipe. Eu, ao contrário, eu vislumbro o Aécio fraco. Ele não foi ele inspirou uma ideia, mas a compra do produto foi por força dos secretários. Se não houvesse o secretário indo para a linha de frente, a coisa não tinha dado certo, não. E eu perguntei para algumas pessoas que foram colegas no MLG, falei, e aí? Falou, só fui porque o secretário estava lá e disse sim. Então é engraçado ver isso, como aquela figura política híbrida com técnico, que foi a qualificação dos secretários nesse momento em Minas, quando eles disseram sim e aceitaram o desafio adaptativo, a coisa girou. Isso foi muito interessante. Essa é a minha visão. Agora, uma das coisas que a gente tem que reconhecer é o quanto O Aécio teve uma maestria em lidar com a oposição, principalmente, né? Então, eu acho que o caso ele reforça muito é o quanto eles o tempo todo estavam mapeando as resistências e tentando trabalhar com essas resistências e buscando esse alinhamento, né? Então, tem aqui até na página 5 uma fala, Aécio teve de se manter irredutível em sua própria agenda, ao mesmo tempo em que cumpria suas promessas e se mantinha diplomático com a oposição. Mostrou-se um líder desde a eleição. Então, o quanto que a gente vê isso acontecendo em outros estados ou em outros projetos, né? Essa percepção de que é importante você ter todos os atores, mesmo os de oposição, alinhados também à sua agenda, né? E você investir muito tempo na comunicação. Acho que o caso ele reforça muito também a importância da comunicação. Em diferentes momentos, né, eles tentam tangibilizar e traduzir o que era o choque de gestão, tanto com indicadores técnicos quanto com indicadores mais intangíveis, né? Então tem uma parte do caso que ele fala também do resgate da autoestima dos servidores de Minas Gerais. Então esse é um valor intangível, né? Mas que eles tentavam resgatar porque aquele servidor ele estava desacreditado, não recebia o seu salário, Minas, né, era um estado desacreditado, então esses valores intangíveis também estavam muito presentes na experiência de Minas Gerais. O quanto que vocês acreditam que isso foi um fator fundamental, né? Balancear a questão de valores com mensagens técnicas. Acho que o caso ele traz todo momento essa discussão, né? Uma aspiração, uma visão de futuro e, ao mesmo tempo, reformas importantes no curto prazo. Vocês perceberam isso muito presente nesse caso?
Você não leu? Vou chamando assim aleatoriamente. Eu vejo, me chamou a atenção o aspecto do corpo. Eles buscaram técnicos como se fossem isso foi muito importante para a figura do Aécio, como o Thiago colocou. Aliás, esqueci o nome dele. Luiz. Mas essa briga, esse conflito, eu vejo como positivo, mas sempre respaldado nessas pessoas que têm uma qualificação específica para determinados assuntos. Então, o líder, ele tem o poder da fala, do convencimento, mas se ele está respaldado por um grupo heterogêneo, ele vai conquistar, né, as pessoas e levar o produto dele. Até esse filme que a gente viu, se você não agrada, de nada adianta, você não convence. E ele teve muito essa função de liderar com as pessoas. Mas porque ele buscou uma estrutura e um corpo técnico eficiente. Sozinho não dá. Não consegue. Quer complementar? Obrigada. Acho que, além disso, que teve um papel fundamental, certamente, todo esse corpo, volto a falar da secretaria, eu acho que foi toda a medida dessa política de choque de gestão. Então, você tem as medidas a curto prazo que foram implementadas imediatamente, tendo em vista a necessidade que tinha, então, de modificar a administração pública, corte de gastos, para poder recuperar um superávit do Estado, unindo as medidas, eu acho que aqui eu entendo como médio prazo, não diria longo, que eu acho que longo seria uma coisa mais assim, mas meio que um meio termo entre médio e longo prazo, que daí envolveria o próprio projeto de lei, outras medidas que demorariam mais para surtir efeito. Então, acho que essa junção dessas medidas, o que o texto diz que é o choque de gestão, foi fundamental. Assim, dá para ver a liderança, dá para ver uma gestão de pessoas, uma gestão econômica, enfim, uma gestão completa, digamos assim. Uhum. E ele fala muito também... Eles também se preocuparam, né? Porque o caso ele traz 3 momentos, né? Então, desde a primeira eleição do Aécio, depois a reeleição, né? E os desafios do segundo mandato. E ele traz muito também, o que a gente discutiu aqui, a importância desse líder criar mecanismos para justamente estimular essas lideranças, né? Para que elas se engajem no processo. Então, ele falou do acordo de resultados, que era uma prioridade no governo, né? Tem uma frase no caso que ele fala, todo pagamento de bônus não pode ser entendido como uma despesa, e sim como um investimento, porque a gente está formando as pessoas que estão se comprometendo, entregando resultados nas políticas públicas, né, nos programas. E ele também tinha uma preocupação muito forte com as avaliações individuais, né? Então, eu acho que não era só um discurso que não estava sendo, de fato, tangibilizado. Ele tinha uma série de mecanismos para que ele conseguisse tangibilizar esse discurso da importância de novos líderes, né? Então, um pouco daquilo que a gente viu, a importância da visão, a importância da comunicação e a importância de você criar um sistema de gestão, incentivos e mecanismos para que todo esse processo ele aconteça no chão de fábrica, vamos assim dizer, né? E quem que poderia falar um pouquinho mais sobre uma parte do caso que mostra o quanto eles tinham, né, um desafio ali com a imprensa? Quer dizer, o caso ele não explora muito, mas ele traz uma questão de que a imprensa de Minas Gerais não tinha uma atuação de oposição tão forte. Como é que vocês viram essa passagem do caso e essa importância dessa liderança também conversar com outros atores como a imprensa, a mídia? Não? Alguém leu? Aqui dessa... Por favor. Você é de Minas Gerais? Não? Eu? Não? Essa parte do seu passeio hidrodinâmico eu nem... Você quer falar um pouquinho? Não. A gente está aqui para debater.
Eu tô pensando em pedir ajuda para alguém. Então, por favor, acho que o grupo aí de trás. A gente é falante? É. Vocês estão longe e são. A gente falante. Eu não sei nem se eu puder só fazer um complemento da outra pergunta antes, porque, claro, eu levei o curso pro meu chefe, por exemplo. Meu chefe, ele tende a tentar ser aberto em alguns momentos. Então eu levei por conta das questões de liderança. Não, ele entendeu. É ótimo. Lembrando agora que estão gravando, é ótimo. Essa tem futuro, essa amiga. Não, é porque eu lembrei. Eu levei pra ele e eu perguntei pra ele o que ele acha, porque ele também é um líder muito novo, né? Ele tem, 35 anos, ele teve dentro do escritório, normalmente até você chegar sócio, nos escritórios demoram 10, 12 anos. Meu chefe é um sócio com 8 anos de formado. Então, é um tempo muito curto. Então, ele é muito novo, ele tem uma posição de liderança muito nova e eu perguntei pra ele, o que ele acha de liderança. E eu achei que condiz, eu não sei se, assim, eu não consigo dizer pelo caso se condiz com o perfil dos secretários e do AS no dia a dia deles, mas além do caso, a estrutura como se montou me lembrou muito o que ele falou. Ele falou que tem muito mais a ver com montar uma equipe e ter um plano. Ele falou, para ele não tem muito essa da inspiração e tudo mais. Eu entendo essa parte do acreditar, do motivar, não sei o quê, mas acho que em termos práticos, para o curto prazo, que era o problema que estava no caso, que era um problema muito imediato, a conta não vai fechar, eu queria só ressaltar essa abordagem que ele teve, que foi de uma maneira muito simples, desses dois lados que eu identifiquei muito claros no caso, que era montar uma equipe, trazer a equipe junto e ter o plano, sabe? Botar todo mundo nos trilhos. E o que significa trazer todo mundo junto? Porque trazer todo mundo junto... Você tem que captar essas pessoas. Você tem que captar essas pessoas. Mas é porque eu achei... Tem a ver com o propósito. Com certeza, não, com certeza. Mas eu achei que, assim, captar as pessoas não é muito importante, mas pelo menos eu me sinto captada onde eu trabalho hoje pelo plano, entendeu? Porque eu olho pra alguém que eu sei que, deu tudo errado. Eu posso entrar lá e tem um plano. Entendeu? Então eu acho que tem a ver um pouco com essa... eu não sei, pelo menos... Mas como plano? Explica um pouco mais. Então, eu achei que tinha, quando eu li o caso, a sensação que eu tive é que tinha uma metodologia, sabe? Olha, a gente vai fazer isso por conta daquilo, a gente tem que fazer o corte de gasto aqui, a gente tem que esperar a gente tem que conseguir o financiamento. Então, assim, eu achei que ter metodologia, ter um plano a ser seguido, eu acho fundamental. Eu acho que é muito óbvio e não tem, necessariamente. Eu acho que são estilos de liderança diferentes também, né? Porque acho que você pode falar melhor do que eu, mas são estilos diferentes e na verdade acho que o melhor líder é aquele que sabe usar as duas coisas diferentes, assim, né? Num caso pode ser esse lado mais inspirador e no outro a galera ferrou, a gente tem que estudar aqui. Praticidade, entendeu? Não adiantava nada o S sentar na frente de todo mundo. Exato, e lá na câmara e fazer um puta discurso, todo mundo sair em lágrimas, entendeu? Se no final das contas fosse só um discurso motivador, entendeu? Então eu acho que o discurso motivador funciona, ele agrega, mas para mim, no case, o mais relevante é a sua capacidade técnica de produzir um plano e de chegar com soluções, entendeu? Eu acho que a gente não pode esquecer que sempre quando a gente olha para trás, tudo parece fazer muito sentido, Exato. né? E que tudo deu muito certo, tinha uma metodologia, um plano super estruturado. Só que quando a gente olha... na hora. Mas quando a gente olha os resultados hoje de Minas, né, a situação que Minas está enfrentando hoje, onde muitas dessas ações que foram feitas, enfim, não continuam, o Estado agora está com déficit da ordem de 12 bilhões. Desculpa, eu que falo para falar no microfone. A gente vê que algumas coisas falharam, né? Nem tudo foi sucesso. Eu não avalio a qualidade do plano. Eu avalio em termos de liderança, eu me sinto confortável com um líder que tenha planos. Sim. Eu acho que do case o que eu tiro de principal é isso. O plano em si também. Agora, um plano que fica dentro da gaveta, que não é comunicado, é um plano que também tende a falhar, né? Então, eu acho que no caso de Minas Gerais, pelo menos aqui quando a gente está falando do começo do choque de gestão, o Aécio se preocupou muito em comunicar o que era esse plano, tanto para dentro, para esse grupo de secretários que compraram, né, esse processo,
quanto para fora. Por mais crítico, né, que o caso seja, de uma forma leve, que com a imprensa tinha ali uma política, né, de uma parceria onde a imprensa não podia criticar o trabalho, porque, enfim, tinha toda uma aliança com os principais veículos, né? O caso conta de jornalistas que foram demitidos quando fizeram uma crítica ao programa, ao projeto, né? Então, eu acho que a gente não pode subestimar a importância de comunicar o plano, né? Então, ok, a gente tem que construir o plano, concordo plenamente, mas tem que comunicá-lo, ele tem que sair do papel, ele tem que tomar corpo, né? Tem que tomar vida. E ele fala muito aqui, né? Por exemplo, na página 7, tem uma frase que fala: Aécio repetia para ele mesmo, acreditar, formar a melhor equipe e integrá-la de forma harmônica com liderança. E eu acho que esse também é um elemento muito interessante da experiência de Minas e desse caso particularmente, que mostra o quanto que ele se preocupava com construir alianças, né? Em mapear as resistências e construir essas alianças, tanto com o grupo de dentro quanto com o grupo de fora, com os opositores. Essa é uma preocupação que a gente não vê sempre acontecendo, né? Então, muitas vezes a gente vê líderes que, não, minha ideia ela é fantástica, todo mundo tem que acreditar na minha ideia, todo mundo tem que comprar, né, o que eu estou fazendo, o que eu estou implementando, os meus valores, as minhas crenças, e não necessariamente se preocupam de se certificar de que os opositores, os atores que vão ter resistência, também, de alguma forma, estão entendendo a importância daquela pauta, daquele programa. Vocês sentiram muito isso? Que, no caso, essa questão da liderança, da negociação, ela está muito presente? Né? A negociação com esses atores, ela está muito presente no caso. Né? Você quer só comentar mais um pouquinho? Não? Tá ótimo. Bom, e no final, acho que a última página, muitos alunos do CLP, quando a gente trabalha com esse caso, eles falam, bom, mas e aí, a história, não tem final dessa história, né? Fica um pouco no ar, o que aconteceu, o que não aconteceu. E acho que a mensagem final é de que os desafios sempre continuam, né? Então, a última página do caso é o Aécio ali ainda tomando a decisão de como que ele vai trabalhar, como que ele vai comunicar para os deputados, o que vai acontecer na votação e etc. Quer dizer, é um novo desafio que se apresenta, apesar de tudo que já tinha sido feito, né? No final do caso também ele comenta muito o quanto as expectativas da população aumentaram, né, com as entregas da primeira gestão, e isso também mostra que o líder ele vai ter que se reinventar, vai ter que pensar ainda em como atender essa demanda, né, da população por mais acesso, pelo impacto social. Ok, agora a gente economizou, agora a gente tem dinheiro, e aí? Como que isso vai ser revertido para programas de saúde, educação e etc. Né? Então, acho que a mensagem final do caso é que os desafios eles vão ser sempre eternos, eles vão estar presentes sempre, né? E o quanto que esse líder ele precisa ter resiliência e saber acionar suas competências, as suas habilidades para continuar seguindo no caminho certo. Né? Mais algum comentário final antes da gente terminar? Bom, então queria agradecer, acho que foi assim, a gente conseguiu passar toda a programação, foi ótimo. E hoje é meu último dia aqui, queria reforçar o quanto que foi interessante estar com um grupo, né, tão rico de pessoas que querem pensar em atuar junto ao setor público, ter uma carreira na magistratura, pensar na questão da liderança. O meu e-mail, eu estou super à disposição, vou compartilhar todos esses vídeos do TED e outros também, posso até passar uma relação, Guto, de alguns vídeos que eu acho que são bem interessantes para vocês assistirem. E estou muito feliz de fazer parte dessa história, desse primeiro programa que a gente está querendo levar aí para todos que querem seguir uma carreira na magistratura ou no direito, tá? Muito obrigada. Vencemos. Mais um dia. Eu fico de passar para vocês quando a gente liberar a parte lá do perfil do LinkedIn, que eu acho que é uma baita experiência legal da gente falar para todo mundo também onde é que a gente se meteu durante 4 sábados e uma quinta-feira. E acho que o Guilherme vai finalizar falando sobre as avaliações. Se vocês puderem deixar aqui em cima da mesa, por favor, fazer um montinho. O Guilherme só vai falar 12 segundos sobre o que virá no próximo dia e aí a gente vai tomar uma cerveja. Inclusive tem cerveja, né? Não é lenda isso. É que eu na semana passada não fiquei até o final. Pessoal, só para fazer a última conclusão, eu acho bacana que a gente começou o nosso dia
tentando entender como funcionam as políticas públicas, né, e de que maneira elas podem ser controladas. Fizemos um esforço para ver de que maneira isso se relaciona com o direito de desenvolvimento, e acho que foi uma caminhada bacana. A gente teve essa conversa inspiradora da Patrícia, que trouxe uma mensagem, acho que principalmente de perseverança e determinação, né, para todos nós, e humildade também. E o que eu acho muito interessante da Letícia, aproveitando para agradecer a disponibilidade dela de estar aqui, ela que é uma das idealizadoras do curso, né? Às vezes a gente vê tudo que acontece aqui, mas teve muito trabalho de gente em escritório, pensando em bibliografia, conteúdo, metodologia, como vai fazer. A gente sabia que era puxado, mas é bacana a gente ver que eu acho que tem um outro desafio nessa questão da política pública, e outra importância para esse tema também, que é a questão da perenização, a institucionalização, né? A gente precisa conseguir começar a fazer que boas práticas, as melhores práticas, aquelas coisas que funcionem por mais tempo e cada vez para mais pessoas, né? Acho que fica essa mensagem também, esse desafio do que ela colocou. Na semana que vem, até vocês tinham comentado, alguns de vocês comentaram mais cedo, né, que tinham gostado da aula da semana passada, mas estava todo mundo muito cansado, porque realmente é muito puxado a gente ficar aqui 8 horas com tanto conteúdo. Então a gente já tinha, e ouvindo isso que vocês falaram também, para a semana que vem a gente vai acabar um pouquinho mais cedo, tá? Vocês têm um compromisso nosso que a gente vai no máximo até as 4. De manhã a gente vai ter 2 palestras, então a gente não vai ter tanto tempo para a gente conversar. Uma vai ser com o Caio Long, que é o chefe do departamento contencioso da Uber, né? E vai vir contar para a gente um pouquinho desse caso, do que tem sido discutido nesse tema, que daí já entrando um pouquinho em direito e desenvolvimento econômico e regulação. Depois o Fernando Marcato, que é professor da GV hoje, foi meu colega da PUC também, trabalhou já na Sabesp há muito tempo e tem vários estudos no campo das PPPs. Ele vai vir contar para a gente um pouquinho o caso da PPP de habitação no centro de São Paulo, que é uma outra forma nova de interação de público-privado que a gente tem para resolver um desafio de direito social, que é o desafio da habitação, que a gente sabe. E à tarde a gente tem um programa que eu vou agora até mudar, eu vou condensar ele. A gente vai falar um pouquinho de discussões de direito do trabalho e direito de desenvolvimento, né? Que às vezes é uma área que a gente não relaciona tanto com isso e tem bastante campo para a gente trabalhar. E eu queria que vocês já pensassem para a semana que vem, porque a ideia é que a gente pense quais são novos temas que a gente deveria olhar, que a gente pode tanto enfocar sobre essa perspectiva do direito de desenvolvimento, ou sobre os quais o direito de desenvolvimento deveria olhar, né? Que não se estuda dentro desse campo de direito de desenvolvimento, até para ajudar vocês a, de repente, escreverem um artigo no Jota sobre algum tema desse que vocês estão pensando. Então a gente quer fazer um brainstorming na semana que vem e vamos misturar essas duas coisas. Eu vou trazer para vocês questões que eu acho que são desafiadoras do direito do trabalho no século XXI, que eu acho que se relacionam com o direito de desenvolvimento. Mas se cada um trouxer uma ideia a mais, algum tema, não precisa ser original, né, gente? Pode ser alguma coisa que você se interessa, que você acha que seria legal, que a gente poderia aprofundar, valeria a pena. Tiago. Eu só queria, se fosse possível, já que a tua área é bastante desenvolvida em informação, se você fizesse uma bibliografia de livros disponíveis em português, tá, sobre direito de desenvolvimento. Tá bom, faço com prazer. Seja aqueles que você... Porque até para poder ter um norte... Sim, com certeza, eu vou fazer, com certeza. Pode deixar. Porque eu peguei na sua dissertação Olha o Mundo, né? Eu até esqueci de agradecer e falar publicamente do estudo que o Tiago trouxe hoje, naquele desafio que a gente falou de avaliação de políticas públicas, que ele trouxe um estudo do INSPER, que eu vou ler, ele já leu, mas ele trouxe para mim generosamente, avaliando o que eles fizeram para avaliar a partir dos alunos que vieram do Enem, qual foi o desempenho deles depois nas cotas, né? Quer dizer, qual foi o resultado? Já é um primeiro estudo de tentar fazer esse esforço, depois a gente vai achar ele e vai compartilhar isso com vocês também. Tá bom? Pessoal, obrigado de novo pela atenção de vocês e um ótimo fim de semana, tá?